Porque depois do Cristão Rico, eu começo a ver a vida de uma forma diferente. Os meus problemas financeiros foram acabando. Um financiamento da minha casa, que eu demoraria ainda 8 anos para quitar, eu digo para você que hoje eu tenho uma casa quitada. Que tem uma série de outras dívidas que estavam me incomodando e consegui fazer uma coisa que não acontecia há anos na minha vida. Sobrar dinheiro meu. Dinheiro meu nunca sobrava. Então, conseguindo sobrar para fazer os investimentos que o Cristão Rico orienta na carteira que a gente está seguindo. Depois do curso, eu consegui fazer sobrar dinheiro, né, do meu salário, coisa que eu não conseguia há anos fazer sobrar dinheiro, né. Consegui quitar as dívidas, né, uma dívida aí de 23.958, se eu não me engano, na época, né. Em 60 dias eu consegui quitar essa dívida, né. Isso para mim foi... Gente, isso não tem preço, isso tem valor. Além dessa dívida, depois eu ainda quitei mais uma dívida de R$4.000. Então isso para mim foi fundamental. Então eu ter, né, o meu salário sobrando, eu passei a fazer um investimento, né, agora também, comecei a investir um dinheiro. E eu não tinha carro, eu andava a pé, né? Eu tenho um carro, não é um carrão, né? Mas eu tenho um carro ali na minha garagem agora, né? Isso para mim não tem preço. Nossa, o que eu sinto muito feliz. Eu falo que o Cristão Rico foi colocado na minha vida em um momento crucial, né? Foi fundamental. Então, o Cristão Rico realmente foi... ele me fez esvaziar de mim mesma e acreditar que aquelas pessoas estavam ali para poder me dar um suporte, para me dar uma mentoria, para poder me ensinar o caminho de como realmente livrar das dívidas, ter uma vida financeira equilibrada, poder fazer investimento, poder fazer renda extra, desenterrar talentos e saber onde eu quero chegar. Já me organizei, já não devo a agiota. Nas lojas, comércios particulares que tinha também, porque ficava difícil, né? Não tenho, tá tudo sob controle, minha vida financeira tá toda sob controle, não tenho essa preocupação. Uma das coisas que eu tinha constantemente era corte de luz, eu não dava conta. Hoje eu não tenho, às vezes eu vejo passando carro de corte e eu respiro assim, eu não tenho. Eu tô tranquila, tá tudo em dias. De lado. O ano de 2020 foi o primeiro ano que eu terminei com R$1.500. Eu posso dizer, graças ao Cristão Rico, eu tô em paz. Eu consigo ter uma vida financeira assim mais tranquila. Financeiramente eu não sou escrava das finanças. As dívidas já existiam. Financiamento de carro, ainda estava pagando, então tinham bastante coisas aí, dívidas em aberto mesmo. Terreno pagando para parcelas, né? Então realmente esse baque a gente ficou, nossa, e agora? O que a gente vai fazer, né? E foi aí que eu comecei a estudar, né? Comecei a fazer o curso devagar e fui vendo as transformações, muitas transformações. Redução nas contas, por incrível que pareça. Aprendi a fazer atividades extras, né? Que antes a gente nem ligava, que a gente estava na zona de conforto, né? Então aprendi a fazer algumas coisas extras. Criei uma lojinha virtual através do curso, que eles ensinam a gente, né, a estar se superando, passando por uma metanoia mesmo, uma mudança de mente, né, de pensamentos, de atitudes. E isso ajudou demais. Então, cada passo que eu fui dando dentro do curso, eu fui vendo as mudanças. E no final foi sucesso assim total, tanto material quanto espiritual, foi maravilhoso. Eu tinha alguns empréstimos, que tinha seguros e lá a gente aprendeu como reduzir esses empréstimos, como pagar, como quitar esses empréstimos. E a gente foi exercendo isso, exercendo o controle, né? E para nós não servia fazer pela metade, para nós só servia fazer se fosse fazer direito, fazer completo, né? Hoje eu durmo tranquilo. A vida da gente mudou completamente, né? Eu comecei a história para você falando de dívidas que eu tinha e hoje a gente investe, cara. Hoje nós somos investidores. Hoje nós conseguimos doar para as pessoas, a gente, que é um princípio também muito impressionante, que faz uma diferença na vida da gente.
tá? Então a gente, hoje eu me sinto em paz. Hoje eu durmo tranquilo, a gente continua tendo os desafios da vida da gente, né? Não para, mas hoje eu consigo me planejar, me programar para alcançar, cada dia alcançando coisas novas. Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Começamos, aperte o play. Tudo bem com você? Que bom, que bom. Como é que você está aqui hoje? Essa noite abençoada de segunda-feira. Estamos aqui na nossa 12ª aula live, aula aqui dentro do intensivão de finanças bíblicas. Hoje o tema é super interessante desse curso. Hoje o tema está repleto de conteúdo. Cadê os super comprometidos? Eu quero saber aqui quem veio preparado para se encher desse conteúdo rico. O Intensivão é uma série de aulas de aquecimento para o maior evento online de finanças para cristão do Brasil, que é a Semana Cristã Eu Controlo Minhas Finanças. Nessa série de aulas de primeira fase do Intensivão, eu já estou te ajudando a você realizar uma transformação na sua mentalidade. Sabe por quê? Para te preparar para o que há de vir. Porque eu já estou te mostrando que se você não transformar a sua mente, o que você pensa, você não vai tomar ações diferentes. E eu quero que você tenha resultados diferentes na sua vida financeira à luz da Bíblia. A verdadeira transformação, a metanoia que você precisa ter. Então, a verdadeira metanoia acontece quando você faz essa transformação real, essa transformação de dentro para fora. E essa transformação, quando você muda a sua mente, você tem ações diferentes e tem resultados diferentes. Não adianta você querer ter resultados diferentes na sua vida financeira fazendo a mesma coisa. Você precisa fazer coisas diferentes. E eu digo para você, a segunda fase, que vai começar na quinta-feira, que é mão na massa, 100% gratuita. Não vai ser aberta aqui nas redes sociais, mas você, basta estar inscrito, vai ter acesso também. Você apenas precisa se inscrever em cristãorico.com/evento, entrar dentro do grupo de WhatsApp do Intensivão. Lá também você vai entrar, receber as aulas, o link das aulas, tá bom? E se você acha que essa primeira fase tá intensa, espera só para ver a segunda fase. Você vai ver o que é intensivão mesmo. Eu vou te convidar para colocar a mão na massa comigo e o aprendizado vai ser demais. A aula de hoje vai ser muito, muito especial. Nós tivemos aula hoje ao meio-dia sobre começar a empreender. Foi uma aula que ferveu a cabeça de muita gente. A aula de hoje eu vou falar com você um tema que talvez seja uma das grandes motivações para eu começar a participar desse ministério aqui do Cristão Rico e ajudar a transformar a vida financeira de milhares de pessoas. Um segredo nosso aqui. Então, a aula de hoje eu tenho um carinho mais do que especial por ela, porque é um tema que eu gosto muito, porque ela me motivou assim a dar os primeiros passos. Eu estou falando de finanças na família, mais especialmente na finança na vida de um casal. E eu sei que isso é muito, muito importante. A gente sempre escuta falar que problemas financeiros no casamento são capazes de destruir um casamento. E destrói mesmo famílias, eu vou te mostrar hoje aqui. E essa destruição familiar, na falta de maturidade com as finanças, eu imagino que talvez seja um dos vários motivos que leva a pessoa a ter aquela crença errada de que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Então, a pessoa envolve questões de destruição de família com dinheiro.
Mas eu te digo que não é o dinheiro a raiz de todo mal. Dinheiro é só ferramenta para cumprir os propósitos de Deus. Então, a Bíblia fala que é o amor ao dinheiro a raiz de todo mal. Sim, esse é um princípio bíblico. E eu digo para você, e esse princípio bíblico de que somos mordomos, bons administradores, é o que você deve levar em consideração. De que somos administradores de tudo que Deus coloca em nossas mãos. Principalmente, e inclusive, o dinheiro, porque o dinheiro é ferramenta para cumprir os propósitos de Deus. E entre os propósitos de Deus está para construirmos famílias sedimentadas sobre a rocha, estarmos felizes, multiplicarmos. E dentro da família, que é nossa origem, temos que sermos fortes, alicerces, origem. Então, temos que ter, olha, a consequência de você ter uma origem forte em paz, e paz financeira também dentro da origem. É por isso que eu sempre digo que a raiz de todo mal, na verdade, é a falta de conhecimento, de como aplicar os princípios bíblicos na sua vida financeira. E a falta de conhecimento da palavra é que destrói a vida das pessoas, inclusive a vida financeira. E o tema de hoje, ele é incrível. Quem aí quer aprender? Legal, legal. O pessoal tá entrando aqui, e eu digo para você, o tema de hoje eu vou trazer para você resposta de perguntas que geralmente já pode ser que já tenha andado pela sua cabeça no que tange a vida familiar, as finanças do casal. E eu vou trazer a pergunta e vamos discutir isso e vou trazer respostas para você, tá legal? E, inclusive, no final, eu vou te mostrar uma forma de que você sabendo pode resolver muitos problemas financeiros, tá bom? Então, ter ganância para ficar rico rápido vai contra o princípio bíblico. Isso você já sabe. Aqui dentro do intensivão de finanças bíblicas, eu já estou mostrando para você o importante da lei da semeadura, que o que a gente planta, a gente colhe. Tudo é consequência dos nossos atos. E que também administrar mal o dinheiro, não se preocupar com o dinheiro, também vai contra princípios bíblicos. E ambos geram o quê? Destruição. E é por isso que eu digo para você que eu dedico a minha vida a ensinar as pessoas a aplicar princípios bíblicos sobre finanças. E quando elas começam a aplicar, a mudança acontece. Já falamos de vários princípios bíblicos nas aulas anteriores. E, inclusive, amanhã, às 21h47, vai ter uma aula super especial. É terça-feira, né? Terça-feira, uma aula especial que eu vou te passar um checklist, um teste para você saber quais princípios bíblicos você está cumprindo e qual falta você colocar em prática na sua vida financeira. Será uma aula imperdível. Muita gente me pergunta, mas exatamente quais são os princípios bíblicos sobre finanças? Amanhã eu vou te mostrar 12 de numerado para você de uma vez, tá legal? Não perca, amanhã aula super especial. Então, e na aula do almoço, já te adianto, vai ser para você que diz que não tem tempo para cuidar da vida financeira e que vive falando, eu não tenho tempo, minha vida é muito corrida. A aula de amanhã do almoço vai ser tempo e finanças, então trata de arranjar um tempo para assistir. Maravilha! E quando se trata de finanças no casamento, normalmente, olha só se não é isso que acontece. Tararã, historinha assim. Um esconde o que comprou para não ser criticado. O outro vive reclamando que o cônjuge gasta demais. O outro esconde quanto ganha e vice-versa. Até que um dia, esses desgastes do relacionamento, por falta de dinheiro, acaba sendo irreversível. Sabe, uma vez eu vi uma expressão
que o prato quebrado, mesmo que você tente juntar a porcelana quebrada com, como é que fala? Super Bonder? Tenta juntar a porcelana com Super Bonder. Não fica bom mais, né? Então, foi quase o que aconteceu com a minha mentorada Fernanda Ramos, mas ela conseguiu reverter essa situação antes de estraçalhar esse prato de porcelana, que acabou e acordou na hora certa, para antes que ela estraçalhasse o seu casamento. Então, eu digo para você, quando você percebe que vai estraçalhar o seu casamento, a sua vida financeira, você precisa entender que é importante você acordar. E o casamento dela estava quase no fim, mas após ter as finanças controladas, tudo mudou. Vamos ouvir aqui a Fernanda. Logo assim, quando eu entrei no programa, eu estava a ponto de ter um colapso. Eu já não dormia mais, meu sistema nervoso super abalado, sou hipertensa crônica e eu estava vivendo crises em cima de crise. Meu casamento já estava no fim. No meu casamento a gente já não conversava mais, a gente só discutia por causa de dívidas. Temos 3 filhos pequenos, então assim, quando começava a faltar as coisas para eles, era motivo de briga, era discussão. Hoje nós já temos uma renda extra, já temos nossa vida totalmente controlada graças ao Cristão Rico. Eu agradeço muito ao Cristão Rico e à doutora Taipa pelo método maravilhoso que hoje já sobra dinheiro, eu já consigo investir. Maravilha. E eu digo para você, olha só, esse é o caso da Fernanda. Então, só para você ver o testemunho da Fernanda que eu coloquei aqui para edificar a sua vida, que isso, se o problema na sua vida é financeiro, tem solução. Deus não quer isso para você. Deus quer, incrível, né? Como que tudo mudou na vida dela depois que ela teve as finanças controladas. E agora, eu vou te contar rapidamente uma história de um casal. Esse casal é o Jean e a Alice. Imagine que eles decidiram se separar depois de 25 anos de casado. E aí, quando eles estavam levantando a documentação para o divórcio, o Jean pega e começa, no meio dos papéis, encontra faturas passadas de cartão de crédito. Na época que as faturas eram impressas, sabe? Hoje as faturas nem são impressas mais em papel por causa do meio ambiente, mas antigamente até eram. E aí, nessas faturas, há exatos 20 meses atrás, ele acaba encontrando um pagamento de um hotel para Atibaia, onde ele foi passear com a Alice. Jean e Alice tinham ido curtir umas férias. E ele havia levado a Alice para aquele hotel e tinham sido muito felizes naquele hotel. Foi um momento muito agradável e inesquecível em família. Em outra fatura de cartão de crédito, Jean olha, encontra um pagamento de um anel que ele tinha dado para Alice de aniversário de 17 anos de casamento. Aí ele pega outra fatura de cartão de crédito e lembra do carrinho de bebê que ele comprou naquela fatura de cartão. E aí eu disse, depois de horas mexendo naqueles papéis e vendo aquelas faturas de cartão, ele parou e refletiu por alguns minutos. Fechou a pasta, ligou para sua mulher e disse, com algumas palavras sem graça, deixou escapar o que realmente queria. Alice, será que você aceitaria, junto comigo, trabalhar para reconstruirmos nosso casamento? Afinal, o que Deus uniu, que o dinheiro não separe. Então, essa história feliz que eu estou contando para você aqui, mostra para você que apesar da crise familiar, como a do caso de Jean e Alice, até parecer distante de alguns de nós, o significado dos lançamentos da fatura do cartão de crédito, um pagamento de uma viagem, uma compra de um carrinho de bebê,
um presente especial, um restaurante. Então, esses pagamentos refletem a história de nossas vidas. E aí eu digo para você, ela mostra nossos valores, nossas economias, nossos gastos, a quem nos doamos. Sim, então aqui eu te mostro que uma outra visão, nessa metanoia financeira aqui, olha só, nessa aula incrível de finanças para casais, nesse curso intensivão de finanças bíblicas, onde eu estou te dando essa verdadeira transformação, que você sabia que a fatura do nosso cartão de crédito e débito, extrato do banco, revela mais sobre nossas prioridades do que qualquer outra coisa? É por isso que Jesus falou tanto de dinheiro, sabia? 16 das 38 parábolas tratam de da forma de como lidar com dinheiro, posses e riquezas. Você sabia disso? E eu vou te dar aqui alguns números para você poder comparar. Para você mais exato sobre alguns assuntos, a Bíblia nos traz 500 versículos sobre oração, menos de 500 versículos sobre fé e praticamente 2.350 versículos sobre dinheiro, riquezas e posses. Então, só para você ver que o Senhor falou tanto sobre isso, porque é algo que você deve olhar com carinho, que você deve priorizar sim, que você deve entender, que você deve bem administrar. E esse assunto tem um impacto muito importante nas nossas vidas. E hoje eu quero te falar como as dívidas, a falta de dinheiro e os problemas financeiros podem impactar o seu casamento e os relacionamentos com as pessoas que você ama. Faz sentido isso para você? Ou eu estou viajando aqui, tá? Se faz sentido isso para você, vem aqui comigo, vê se você está aqui comigo, conversa aqui no chat, nos comentários, fala que se você está entendendo, fala assim, faz sentido para mim, eu concordo, conversa aqui comigo, legal. E hoje, esse sentido, como é que problemas financeiros impactam demais relacionamentos com as pessoas que você ama. Então, você negar o dinheiro ou querer se afastar disso não é bom. E é um dos maiores motivos de separação dos casais. E tem gente que ainda pensa que é a traição. E existe uma forma de traição nas finanças, sim, eu vou te mostrar hoje. A verdade é que o dinheiro já foi apontado como o segundo maior motivo de destruição de famílias e divórcio no mundo, como mostra matérias nos noticiários. Problemas com dinheiro, eu acredito que deve ser o primeiro motivo de separação, porque tem muita gente que nem chega a se divorciar, pagar as custas, porque não tem condições financeiras para isso. Então, percebe que a falta de dinheiro realmente pode destruir uma família? Então, se você não tem consciência, entenda de uma vez por todas. O seguinte, ainda mais se isso já aconteceu com você, tá tudo bem. Entenda que é possível você aprender e fazer diferente. Não é porque isso já aconteceu com você que isso vai acontecer sempre, não. Há sempre Deus quer que você se reconstrua. A metanoia é transformação. Esse curso é para você se transformar. Estamos sempre aprendendo, tá bom? Entenda de que essa consciência que você está tendo hoje, você agora sabe que dívida ou falta de sabedoria com lidar com as finanças pode destruir uma família. E você não vai mais negligenciar isso. Eu recebo muitas pessoas que nos conhecem, falam que queriam ter conhecido o nosso trabalho antes, porque agora já se divorciaram por causa de problemas financeiros. E o problema que eu sempre digo que acontece nos casamentos é essa falta de consciência. Muitas vezes o casal nem tem consciência do quanto a vida financeira desgasta a relação de uma forma totalmente inconsciente. E quando descobre, isso já é tarde demais. E as estatísticas são assustadoras, infelizmente. Tem milhares de famílias sendo destruídas por falta de sabedoria com lidar com as finanças.
E como é que sai dessa terrível estatística? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A palavra de Deus é o melhor manual para a vida que temos disponível. E isso eu trago aqui para você. Muitas pessoas me pedem para eu indicar um livro de finanças para casais. Eu digo para você, leia a Bíblia. Ai, doutora, qual versão é melhor? Eu digo, a versão que você tiver disponível. Eu gosto da NVI, Nova Versão Internacional, mas não importa. É a versão que você tiver à sua mão. O importante é ler. Feito é melhor do que perfeito. Então, aí, lá tem tudo. Na Bíblia tem tudo que você precisa para saber bem administrar as suas finanças. E para sair dessa estatística e se libertar de uma vez por todas da escravidão do dinheiro em sua vida, você precisa de uma coisa, que é muito importante, anota aí, conteúdo de finanças para casais, obediência. Você precisa obedecer a esse manual chamado Bíblia, que nos ensina sobre finanças. E olhando essa nova visão e obediência, é saber que você tem que pegar uma receita. Se a receita fala para você, você tem que seguir o passo a passo assim, não adianta você querer testar antes de você saber fazer. Na hora que você está com tudo controlado, você pode inventar coisa nova, na hora que você já é um chefe renomado. Mas enquanto você não domina aquilo, você não pode ficar fazendo teste. Enquanto você não domina, você tem que ter obediência. E eu falo, a palavra de Deus, você tem que ter obediência sempre. Você precisa obedecer esse manual que é a Bíblia, tá? E foi isso que a minha mentorada Daniele fez. E eu falo que você pode entender, fazer alguma coisa de conta as suas finanças, tá? A Bíblia jamais. A Bíblia tem que ser sempre obediente. É isso que eu quero deixar claro aqui para você. Então, é só seguir as instruções do Pai, exatamente. Então, eu quero que você perceba o seguinte, que as instruções, problemas financeiros geram problema em tudo, inclusive na vida financeira de casal. E eu vou para edificar a sua vida, eu vou colocar aqui para você o caso da Daniele. A Daniele, ela entendeu que ela precisava ser obediente na sua vida financeira para poder... Ela não falava com o marido sobre dinheiro. E aí, em razão disso, eles viviam super enrolados. Daniele, eu conheci o Cristão Rico através de uma foto no Facebook, de um quarto muito bagunçado, muito desorganizado. E eu me identifiquei muito com aquela foto, porque era assim que a minha vida se encontrava. Com muitas dívidas e não sabia nem por onde começar. Então, eu comecei a assistir as lives da doutora Taira Campos, mostrei para o meu marido, ele começou a assistir comigo. E o nosso diálogo retomou, a gente já não falava de finanças há muitos anos, porque a gente nunca se entendeu em relação a isso. Eu pensava de uma forma, ele pensava de outra, e a gente nunca conseguia se entender, as coisas nunca fluíam financeiramente na nossa vida. Então, a gente viu neste curso uma possibilidade, uma oportunidade de transformar a nossa vida. Então, a gente viu que era uma proposta de Deus para a nossa vida. Então a gente ingressou no curso e a gente está muito feliz porque a gente conquistou muita coisa, muitas portas se abriram, meu marido já está trabalhando, a gente está fazendo renda extra, quitamos as nossas dívidas, a gente já investiu, já fizemos os nossos primeiros investimentos, o meu marido já está com uma distribuição de mercadoria também. Então, assim, Deus tem trazido bênçãos sobre bênçãos na nossa vida através desse curso, que tem a metodologia muito objetiva, os exercícios nos trazem resultados concretos. Então, a gente só tem a agradecer a Deus, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Amém. Meu nome A é Daniele, e eu digo para você, a Daniele... sobre abrir vagas, eu digo para você, foca no intensivão aqui, no curso. No final do curso, se houver muitos pedidos, a gente vai abrir algumas vagas para mentoria. Se houver muitos pedidos, tá legal? Então, eu digo para você, é importante você entender que você tem que seguir a obediência. Incrível, né? Não se entendia com o marido na vida financeira. Há muito tempo nem se falava sobre isso.
E o resultado é o quê? Brigas, dívidas, porque eles não se comunicam. Então, aplicar princípios bíblicos, você começa a botar a casa em ordem. E esse é o poder da obediência aos princípios bíblicos. Ignorar isso só faz você sofrer. Lembra que a Bíblia nos diz: meu povo perece por falta de conhecimento. E qual que é a verdade? A verdade é que cada vez que você desobedece a Deus e deixa de cumprir um princípio bíblico, isso pode gerar outros desequilíbrios em sua vida. E quando eu falo princípio bíblico, é a boa mordomia. Cada vez que você gasta sem propósitos, você não está sendo bom mordomo. Por exemplo, e mais um exemplo aqui para você, mais um princípio. A Bíblia fala da importância do perdão. Perdoe seu irmão 70 vezes 7, disse Jesus. Descumprir esse princípio bíblico pode gerar impactos emocionais negativos dentro da sua casa, na sua vida. Gera impactos espirituais terríveis que você não imagina. Gera também impacto físico, inclusive. Você sabia? Especialistas dizem que falta de perdão pode gerar até câncer. Então, eu abro um parênteses aqui e aproveito para você, estou semeando na sua vida. Se você tem alguém para perdoar, faça isso assim que possível, logo depois dessa aula, a próxima vez que você encontrar essa pessoa. Mas eu digo para você, a palavra diz que um abismo gera outro abismo, um problema gera outro problema. Então, o descumprimento de um princípio bíblico sobre finanças pode gerar um desequilíbrio emocional que afeta relacionamentos. E tudo isso gera o quê? Destruição da família. Eu já estou te fazendo uma metanoia financeira. Estou plantando em você que se você não se ligar nisso, você pode estar com uma dor de dente hoje. Aquela conta no Magazine Luiza, que tá uma dor de dente, mas eu te falo, aquela dor de dente, se não cuidada, vira uma infecção, aquela infecção vai para o sangue, aquele sangue infeccionado vai para o coração e uma hora você nem viu, teve um ataque cardíaco e morreu. Nossa, doutora, que exagerada. Eu preciso exagerar. Por amor a você, eu preciso exagerar. Porque eu sei o tanto que a venda dos olhos causa destruição nas famílias. E normalmente é assim que acontece. E o que acontece? Você toma uma decisão financeira. Vou dar mais um exemplo a você. Um exemplo assim que acontece muito e quando as pessoas fazem isso sem pensar. Compra uma casa financiada. Ixi, eu bati aqui na câmera. Compra uma casa financiada por 30 anos, tá? E 5 anos depois, uma dos dois do casal perde a renda. Por quê? Não fizeram muito bem os cálculos, tomaram aquela decisão financeira de 30 anos. Concorda comigo? E aí, um perdeu a renda e o outro olha para o outro e fala: o que a gente vai fazer agora? E aí, você assim, olha, vamos fazer um empréstimo pessoal para cobrir essa dívida. Acreditando que logo o outro vai reassumir a renda, vai arrumar um outro emprego. Só que isso vai virando uma bola de neve. E quando o casal vê, já está brigando. Por causa de uma decisão financeira tomada anos atrás, que foi o financiamento da casa. E aí, falando que você não deveria ter perdido o emprego, você deveria ganhar e não está ganhando, você está gastando e não deveria estar gastando, e aí um esconde o que comprou do outro, e o buraco da vida financeira do casal só aumenta. Isso é triste, mas é a realidade. E se o que eu estou te falando faz sentido para você, presta atenção do que eu estou falando. E ainda, isso é muito sério. Você tem que acordar para as finanças. E ainda tem um caso mais sério ainda, que são os negadores. Sabe o que os negadores fazem? Ainda mais quando tem situações assim. Eu nunca deixaria o dinheiro afetar meu casamento e meus relacionamentos. Se isso acontecesse comigo, eu jamais deixaria o dinheiro afetar. Eu manteria firme no meu casamento, mas dinheiro não afeta meu casamento. Mas sabe o que faz os negadores? A pessoa talvez nem saiba, mas ela acaba
tomando decisões inconscientes, vai tomando decisões sozinhas para esconde do outro, vai tomando empréstimos sem falar com o outro e vai sendo negador do problema. Sua vida vai se desequilibrando sem nem se dar conta. Percebe que todas essas consequências que eu estou te falando aqui não deixa de ser um descumprimento de um princípio bíblico, tá? De vários princípios bíblicos, na verdade, porque quem tem reserva de segurança, quem tem o planejamento financeiro, quem sabe para onde vai, porque do que eu falo é que nós estamos na nossa 12ª aula, eu já falei que quem sabe para onde vai, porque se você faz algo e não sem saber para onde vai, qualquer lugar serve. Você precisa saber quais são os seus sonhos, você precisa agir com boa mordomia, você precisa ser bom gestor do seu tempo, você precisa saber dos seus dons, dos seus talentos. E é fato e agir de acordo com os princípios bíblicos. Por quê? Eu vou te dar alguns exemplos aqui. A Bíblia não me incentiva a ser desequilibrado emocionalmente. Pelo contrário, a Bíblia diz que o domínio próprio é um fruto do Espírito. A pessoa que é negador, que começa a fazer coisas dessa forma, desequilibrada, não está contra o domínio próprio. A Bíblia não me encoraja a desgastar os relacionamentos. Ao contrário, a Bíblia nos diz para amarmos uns aos outros. E muito menos a Bíblia nos encoraja a mantermos a família unida, tá? Porque a Bíblia nos diz que a família é a base e o que Deus uniu, que o homem não separe. Então fica aqui uma advertência muito importante para você. Comece a cumprir princípios bíblicos sobre finanças para que o que Deus uniu, que o dinheiro não separe. Tenha isso firme na sua mente. Entenda que não vai ser o dinheiro que vai fazer ser causa da sua separação. Entenda o que a Fernanda e com a Daniele passou, que eu falei aqui, as minhas mentoradas falaram aqui, que era esse mundo obscuro e sombrio que elas viviam antes, que estava a um passo de se separar, porque os problemas eram tantos, essa dor de dente que estava para se virar uma infecção maior, então deixar isso separar o casamento. Diz a palavra que obedecer é melhor do que sacrificar. Qual você escolhe? Obedecer ou sacrificar? A escolha é sempre sua. Deus nos deu o livre arbítrio. Na verdade, não basta apenas conhecer. Você precisa saber como entrar em ação. E eu digo, quando você vê, desvê é pior. Porque eu digo para você, você pensa que a minha dor às vezes até maior que a sua, porque eu sei o que é possível fazer com as finanças controladas. E agora que eu estou te apresentando esse novo mundo, eu falo para você, depois que você vê, você não consegue mais desver, porque eu sei que você, entrando em ação, é possível você ser bom mordomo daquilo que Deus coloca em suas mãos. É possível você bem gerir as sementes que Ele coloca em suas mãos. Tá? E tudo isso que eu estou te mostrando aqui, nesse intensivão, é a primeira fase, um aquecimento. Eu quero te preparar para a segunda fase, onde vai ter material de apoio, comunidade fechada no Facebook, onde a equipe do Cristão Rico vai corrigir seus exercícios postados na comunidade do Facebook. Os super comprometidos vão poder participar. Vai ter surpresa com aula de reforço de correção de exercício, onde eu vou poder corrigir o seu exercício, oportunidade, tá? Olha só a oportunidade. Então, para você colocar realmente a mão na massa. E essa segunda fase, você precisa se inscrever, tá bom? Porque ela não vai ser aqui no YouTube, no Facebook. Basta você se inscrever em cristãorico.com/evento, entrar dentro de um dos grupos, deixar seu e-mail lá, entrar dentro de um dos grupos do WhatsApp do Intensivão e esperar lá o link e tudo. Você vai receber o link das aulas por e-mail também.
E aproveita para ser super comprometidos, como todo mundo que está aqui super comprometido, quero colocar a mão na massa, isso mesmo, Ângela. E transbordar na vida de outras pessoas. Isso mesmo, estou te preparando para colocar a mão na massa, ansiosa para a segunda fase, isso mesmo. Vou passar agora aqui para uma outra fase, que eu gosto muito de responder perguntas. Eu já te disse que as respostas certas vêm de boas perguntas. Então, você tem que fazer a pergunta certa. Quanto mais certeira a sua pergunta, melhor a sua resposta. Então, tem gente que nessa parte de finanças para casais já me perguntou o seguinte: mas meu marido não fala de dinheiro comigo. Sei que isso é muito ruim para o casamento. O que devo fazer? Então, o que acontece quando um não quer falar sobre dinheiro com o outro? A pergunta é essa. O que acontece? Nem sempre as pessoas gostam de conversar sobre dinheiro, não é verdade? Então, aí acabam falando só quando as coisas começam a ficar problemáticas mesmo, sabe? Quando a coisa começa a ficar feia. E aí tá um grande erro. Tem gente que só vai conversar quando a bomba estoura. Como eu falei, problemas financeiros estão entre os principais motivos de separação. Pesquisas dizem que tem mais motivo de separação com problemas financeiros do que traição. E aí, quando isso acontece, o que eu estou falando? Quem não quer conversar sobre isso, sobre as finanças, está fazendo algo chamado que é a infidelidade financeira. Mas tem como se preparar e evitar isso. E eu vou te mostrar aqui. A Bíblia nos diz em Efésios 5:31, por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Assim como cristãos e acreditando na Bíblia, a Bíblia nos diz que quando a gente se casa, somos uma só carne, uma só pessoa. Então, imagina duas pessoas com hábitos totalmente diferentes, culturas diferentes, que deixam seus pais e se tornam uma só pessoa. É complicado, você precisa se adaptar. E aí, cada um tem seu comportamento individual. O que deve ser feito? Respeito. Um deve respeitar o outro. Se não quer falar sobre dinheiro, ter uma solução para isso sim. E eu vou te mostrar aqui. Você tem que ter um entendimento que tem um princípio bíblico sobre finanças que pode evitar muitos problemas de sua família, tá? Tem gente que acha impossível mudar as finanças porque o cônjuge não está comprometido com isso. Mas eu gosto de reforçar isso com você. A mulher sábia edifica o seu lar e a tola destrói. Tem a hora certa de conversar. Você não vai conversar na hora que você está nervosa, estressada. Repito, a mulher sábia edifica o seu lar, a tola destrói. Se o seu marido não está nem aí para as finanças ou tem dificuldade para entender, que precisa de ajuda, que você está disposta para ajudar, começa dando um exemplo. O exemplo fala muito mais do que palavras e está tudo bem. Começa a demonstrar que você está preocupada com a boa mordomia, com as moedas que passam pela sua mão. E isso é a boa administração das finanças da família. Foi o que a Lucimara, que do seu jeitinho, convenceu o seu marido Vitor de que ele precisava de ajuda. Olha só o depoimento dele. E eu te falo seriamente que esse versículo de que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói, vale tanto para finanças da família que você não imagina o tanto. Esse é o Vitor, que foi convencido pela esposa e eles agora têm a finança controladas na vida pessoal e nos negócios dele. Meu nome é Victor. Oi. Vocês não devem me conhecer, né? Que eu não participo muito do grupo Cristão Rico, porque na verdade quem está cadastrado aí, quem aparece é minha esposa, Lucimara. Mas na verdade quem faz o curso sou eu. Então vocês podem ver a dificuldade que foi para mim estar aceitando essa informação de que eu necessitava de ajuda. Queria, sabia, mas não aceitava. Então essa aceitação foi complicada, mas pela graça de Deus, a minha esposa com todo jeitinho conseguiu me convencer que para nós seria uma boa.
Nós tivemos um pouco de dificuldade para estar fazendo esse curso e graças a Deus fizemos isso. Foi muito bom, porque a gente se encontrava em uma situação complexa, mas não complexa só pelas dívidas, mas abraçado pela desesperança, porque a gente não sabia como fazer, como recorrer, e a gente achava que era uma situação que não tinha volta, não tinha jeito. Mas graças a Deus nós estamos caminhando, né? Apesar de não estar muito ativo assim, dando os retornos no grupo, mas eu estou fazendo as atividades, obrigatórias, estou já implantando os métodos e assim, Deus está trabalhando. E realmente foi muito bom e muito importante para nós. Então eu queria só agradecer, até peço desculpa porque eu estou caminhando indo para o trabalho. Estou indo para a obra agora, que eu trabalho, sou empreendedor, tenho uma microempresa na área de serviço, de prestação de serviço, estou indo para lá agora. Mas para agradecer mesmo a vocês do projeto do Cristão Rico, e eu tenho uma empresa na área da construção civil, sou prestador de serviço na área de gesso, elétrica, steel frame. Então nós estamos aqui em Minas Gerais, na cidade de Divinópolis, em Belo Horizonte, e tem há 6 meses que eu voltei, né, à minha sociedade com meu cunhado, que também é profissional no ramo, e ele chegou antes de eu começar esse curso, né? Ele chegou, eu convidei para estar comigo novamente, né? Nessa sociedade, devido à demanda de trabalho. E assim, eu comecei o Cristão Rico, e o interessante é que eu tenho conseguido implantar muito, e tenho demonstrado para o meu cunhado os métodos, as formas de investimento. Estranho, porque assim, era algo que eu não queria, estava resistente, porque eu achava que o negócio era só ganhar, no sentido de que só faturar e não investir, não ter um capital de giro. Então hoje, um dos métodos que a gente está implantando é fazer a retirada desse capital de giro, é investir em estrutura, coisas que eu não fazia antes. Não conseguia ter esse planejamento. Então, o programa do Cristão Rico, ele está me ajudando muito, muito nesse sentido, da empresa, de gerenciar não só as minhas contas pessoais, mas também as contas da empresa, que uma impacta direto na outra. Maravilha, vocês viram a história do Victor, que mulher esperta essa, isso mesmo, com o jeitinho dela. E eu digo para você, o que me impacta da história do Victor é que ele estava na desesperança. E isso é muito importante. Então, eu falo assim, você sair da desesperança é algo muito importante. Realmente, Lia, Deus é fiel. E Deus realmente, ele toca a vida das pessoas que realmente querem sair dessa desesperança e fazer algo diferente. Maravilha, mulher sábia. E eu não canso de repetir para você, para os homens que estão aqui, entendam que eu vou elogiar os homens aqui. Você que está aqui, homens, ouça esse elogio meu. Os homens são mais práticos. Eles acham que no fundo, eles acham que é só ganhar mais, gastar menos, que vai resolver e pronto. Eu entendo você. E ele acha que o resto é enrolação. Eu entendo você e tá tudo bem. Só que existe, e a mulher precisa entender isso. E é exatamente por quê? A mulher precisa saber disso e entender que é exatamente por isso que alguns homens têm dificuldade em reconhecer que eles precisam de ajuda nas finanças. E tá tudo bem, por isso que a mulher precisa ter o jeitinho como a Lucimara teve. E a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói. Eu não canso de repetir esse versículo bíblico tão rico. E se você é homem, eu sempre gosto de lembrar que o homem é a cabeça da família. E como cabeça, ele pode e deve liderar pelo exemplo. Ele pode fazer. E atenção, eu digo para você, se você acredita que o seu cônjuge não tem jeito, que ele nunca vai reconhecer que precisa mudar sobre finanças,
O melhor conselho que eu te dou aqui, eu posso te dar, é o seguinte: jamais desista. Se você falar, ai, tá bom, doutor, você tá vendo aí de pessoas que mudou, mas meu caso não tem jeito. Sabe o que você faz? Começou, não para mais. Se você começou, não vai parar até ter suas finanças controladas. Isso que eu digo para você. Se você ainda não tem namorado, não tem cônjuge, pensa assim, pensa no futuro. Começou, não para mais. Não importa se nesse momento você começou e o seu marido, a sua esposa não. O que importa é que Deus está te levantando para arrumar as finanças do casal. É assim que você deve pensar. Então, a hashtag é começou, não para mais. Então, faça a sua parte e deixa Deus fazer a dele. Simples assim. E aí, eu já vi casos de diversos casais que conseguiram mudar a vida financeira porque uma hora Deus toca seu coração. Quando você menos imaginar. E porque uma das pessoas do casal tomou as rédeas no momento certo. E aí fica claro, a sábia entendeu que devia aplicar princípios na sua vida. Aí está a sabedoria. E aí, mais uma história assim, porque a gente aprende muito com histórias. Bem rápida para você. Essa aqui é bem interessante. Imagina se você está com seu cônjuge num barco no meio do oceano. E aí, de repente, ele está desacordado. Ele desmaia. Você vai deixar esse barco afundar porque ele está desmaiado? Ou você vai dar um jeito de remar sozinha para salvar o casal? A vida financeira é mais ou menos isso. Não tem gente que fala, nossa, eu estou afundado nas minhas finanças. As minhas finanças tá um barco sem fundo, assim, tá um barco naufragado. Agora eu enrolei a língua. Naufraga. A língua enrolou agora total. Vocês entenderam, né? Um barco afundado. Vamos simplificar? Então tá bom. Então, é isso que você tem que entender. Que às vezes é isso que acontece na vida do casal. Um dos dois parece que está desacordado para esse assunto da vida financeira. E o outro precisa tomar o leme, precisa fazer alguma coisa. E Deus normalmente acorda um dos dois para tentar salvar o barco. Lembra disso, quando você achar que o outro não está fazendo nada para resolver aquele problemão financeiro. Se ele não está fazendo, pensa assim, ele está desacordado, eu vou pegar esse leme, eu vou fazer, mas lembre, não vai ser gritando, não vai ser acordando ele vai acordar no momento certo. Porque eu sempre escuto as pessoas dizendo, minhas finanças estão afundadas por causa do outro. Mas a mudança começa com você e nunca com o outro. Se você está nesse barco também e o barco está afundando, é culpa sua. Você também é responsável. E aí, coisas devem ser feitas. Conversar sobre dinheiro não é cobrar um do outro onde gastou ou por que gastou. Se isso é feito, esquece. Isso não funciona. Conversar não é discutir depois que já gastou. Se é isso que é feito, esquece. Isso também não funciona. É como você dirigir um carro. Você anda um carro, você dirige um carro olhando para trás, olhando pelo retrovisor, ou você dirige um carro olhando para frente? Eu não dirijo olhando para o retrovisor, não. Eu olho para frente. Eu dirijo olhando para frente. Então, querer discutir a relação, achar que vai resolver os problemas financeiros brigando pelos gastos passados, não é assim que você vai resolver. É conversar antes de gastar, é olhar para frente, é se reunir para definir o que vocês querem juntos e como vocês pretendem usar o dinheiro de vocês, estabelecer prioridades. Isso pode ser feito a qualquer momento, não precisa ser só no início da relação, não. Nunca é você estabelecer essa prioridade. Se vocês estão há algum tempo junto e as coisas não estão bem encaixadas, agora é o momento de sentar, quem sabe,
Pensa nisso, conversar, planejar, respeitando, claro, a individualidade de cada um. Mas a gente sabe que vocês vão ter que encontrar o caminho juntos. Eu já dei algumas dicas aqui, ó, para você. A primeira coisa que o casal tem que definir, tem uma pergunta-chave para você. O que a gente quer fazer com o nosso dinheiro? Nosso dinheiro, sim. Tem que estabelecer, tá tudo bem que cada um receba o seu dinheiro. Tá tudo bem. Mas pensa, o nosso dinheiro, e eu vou aprofundar mais sobre isso com você. Traçar alguns objetivos em comum. Aonde investir, onde viajar, comprar casa própria ou alugar? Morar, vai morar de aluguel, vai comprar aposentadoria, reforma da casa? Questões financeiras têm que ser conversadas. O que vocês querem, o que os dois querem sobre todos os pontos financeiros. Tem que listar isso e colocar em ordem de prioridade. Porque enquanto um está pensando em, eu quero uma viagem, quero viajar e conhecer o mundo, o outro está pensando em morar naquela cidade e não sair do lugar. Olha só os sonhos desconexos. Então tem que começar, tem que sonhar e o sonho sair do papel. E esses sonhos têm que virar objetivos. E esses sonhos tem que pegar até nas aulas aqui dos sonhos também e vão usar o dinheiro de vocês e vão usar as sementes que Deus coloca em suas mãos. E vocês vão definir tudo isso juntos. E definir isso no dia a dia, o que é a prioridade, o que é a meta de gastos, o que é a boa mordomia. E a boa mordomia não é cobrança, é respeito, é individualidade. Quando vocês têm meta de gastos, objetivos traçados, faz sentido abrir mão de uma coisa pela outra. Tudo vai fazer sentido em prol das escolhas, de boas escolhas. Não vai ser sacrifício as finanças quando há boas escolhas. Vocês vão fazer juntos, fazendo boas escolhas. Inclusive, uma ferramenta para isso é o quadro financeiro do casal, que eu vou falar no workshop na segunda fase desse intensivão, que você, super comprometido, vai pegar aqui comigo durante a semana cristã, sobre o quadro de despesas na prática que eu vou passar para você. Então, pega aqui comigo. Tá fazendo sentido a aula aqui com você? Legal, maravilha. Então, eu quero que vocês estejam aqui bem alinhados em relação ao seu quadro financeiro, para que você esteja conseguindo controlar a meta de gastos de investimento. E aí eu te digo uma coisa. Aí dúvidas como, eu vou ter conta conjunta ou conta individual? Isso não vai fazer diferença, isso é um detalhe. Porque aí você vai falar, eu recebo no Bradesco, ele recebe na Caixa. A gente tem que abrir uma conta conjunta? Isso é detalhe. O dinheiro você tem que considerar dinheiro nosso, porque existe uma ferramenta que é o quadro de despesa de vocês. Olha, entenda fundamento em princípio. Eu falo que o resto é detalhinho. Detalhinho não pode afetar a vida de vocês. Quando você está sedimentado sobre a rocha firme, não importa a tempestade que vier, você está firme. O resto é detalhinho. Se o dinheiro vai estar na sua conta no Bradesco, ou na conta dele na Caixa, é detalhinho. O dinheiro é de vocês. A conta conjunta dá mais praticidade? Que seja. A conta individual me dá mais individualidade? Que seja. É uma questão de decisão do casal e tá tudo bem, tá? Então, não se prenda a detalhinho. Prenda a fundamento. Prenda a ferramentas, ao método e algo que eu já falei aqui nessa aula, a obediência, tá? Então, como fazer com os gastos individuais de cada um? Essa é uma dúvida que aparece bastante. A mulher reclama que o marido gasta demais com carro, e aí o marido reclama que ela gasta demais com salão, por exemplo. Aí dá uma briga. E aí a pergunta, como é que faz para separar isso? Como é que faz para... uma dica para fazer que os gastos individuais de cada um, sem um reclamar do outro. Tem uma dica bem legal, que eu vou passar aqui para você, que é um ponto bem importante para o casal, que é manter sua individualidade.
E por isso que quando se cria o quadro financeiro do casal, definir os gastos, as metas de investimentos, separar um valor para cada um usar, sem ter que dar satisfação para o outro, é legal. Porque aí, se ele quiser gastar com o carro, ele gasta. Se ela quiser gastar mais com o salão, esse valor, ela gasta. Então, por exemplo, um presente surpresa que quiser destinar, não vai precisar não vou precisar esconder. Então, já pensou em definir um valor isso no início do mês? Então, isso daí também é uma dica, ter um item no quadro financeiro, que é o gasto individual de cada um. Então, quando isso está bem estabelecido, isso não tudo que é bem conversado não faz mal, tá? E aí vem sempre uma dúvida. Mas e se um ganha mais do que o outro? E aí o casal decide ter uma conta. Como é que faz? Tem que dividir igual as despesas? Por exemplo, ele ganha 10, eu ganho 5. E a conta é 100, eu vou ter que pagar a mesma coisa que ele. Eu tenho sempre a ideia é juntar o que cada um ganha e definir o quadro financeiro do casal. Se um ganha 5 e o outro ganha 2, o casal ganha 7. E tá definido tudo junto, tá? Por quê? Porque pensa só a seguinte situação. Hoje a situação tá assim. E se depois inverte tudo? Hoje um ganha 5 e um ganha 2. E se no futuro inverte? Um vai ganhar 2 e o outro vai ganhar 5. Como é que fica? Porque essa história de fazer divisão proporcional matematicamente pode fazer sentido, mas fica um clima meio esquisito, tá? Então, isso é uma dica importante para manter a harmonia no casal. E aí tem uma dica assim chave para você, antes de eu passar a dica de ouro, que ajuda a evitar muitas brigas de casal, ajuda a resolver, a solucionar muitos problemas de casal também. Defina o controlador das finanças do casal. Mas como, doutor? O homem que é autoridade na casa? Peraí, entenda o seguinte, o que controlador não tem nada a ver com autoridade, tem diferença. Eu acho legal ter a ideia de controlador, porque controlador tem a ideia de habilidade e não tem nada a ver. Por exemplo, se o homem é da área da saúde, a mulher é da área ela é contadora, por exemplo, ela pode ter mais habilidade com números do que ele. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, um dos dois pode ter mais habilidade em querer cuidar das finanças do casal e tá tudo bem. E isso não tem nada a ver com autoridade. Qual dos dois tiver mais habilidade para controlar as finanças, é só conversar e definir. Isso é importante, tá? Sempre tem alguém que ou vai ter mais habilidade, ou vai ser mais interessado, vai se motivar mais, ou vai gostar mais de fazer isso. Mas as decisões devem ser tomadas em conjunto. O mais importante é você definir junto o caminho para resolver uma divergência, um problema. A gente só precisa encontrar a solução em conjunto, porque duas cabeças pensam melhor que uma. E não esconda nada um do outro. Isso é infidelidade financeira. Eu já vi casos de mulheres escondendo sapatos dentro do porta-mala. Esperava o marido dormir, e aí, quando o marido dormia, ia lá no carro, abria o porta-mala, pegava as compras e entrava em casa. Já me contaram isso. Olha só, então isso é infidelidade financeira. Independente se você tem contas separadas, o que você esconde, compra, é infidelidade financeira. Então, e aí entenda o seguinte, não é essa de dinheiro meu, dinheiro seu, é dinheiro nosso. Entenda que a situação pode se inverter. Lembre-se que Deus fez de vocês uma só carne. Então, antes de chegar à regra de ouro aqui para você, vamos mudando a sua mentalidade. A Rita solteira aprende isso daqui para ensinar as pessoas que você conhece, tá? Legal. O tema de hoje é muito, muito específico, eu sei, Rita, mas amanhã, Rita,
tem uma aula muito especial, que é o tema de tempo. Tempo todo mundo tem, né, Rita? Todo mundo tem que administrar, solteiro, casado, todo mundo tem que administrar seu tempo. Quem é autônomo, aposentado também administra seu tempo, todo mundo tem que administrar seu tempo. Aposentar tem um pouco mais, dizem, né? Mas também acaba arranjando o que fazer. Então, a aula de amanhã tá imperdível, tem de gestão de tempo, e a da noite também. Checklist para ver se você cumpre princípios bíblicos de finanças, tá? A aula de amanhã tá imperdível, você tem que vir e trazer mais pessoas que você conhece. Quem entrou depois e ainda não curtiu essa aula, curte aqui. Quem ainda não está inscrito no YouTube, se inscreve no canal aqui também, tá? E aproveite dentro desse intensivão de finanças bíblicas. Nós estamos na nossa 12ª aula, tenho certeza que está abençoando muitos casais aqui nessa aula bem específica aqui, tá? Ó, quem está aprendendo coisa diferente aqui? Meu Deus, muda histórias. Escreve para mim nos comentários quem está abrindo uma luz aqui, assim, na área específica, está sendo bênção essas aulas. Legal, legal. Maravilha, maravilha, maravilha. Então, uma situação que pode te ajudar a resolver muitos problemas sérios no relacionamento, que eu prometi que ia falar para você, é você conhecer a personalidade financeira do seu cônjuge. Então, assim também para você que não tem cônjuge, que é solteiro, é uma dica de ouro bem importante. Entenda a sua personalidade financeira e entenda a personalidade financeira do seu cônjuge. Existem 4 tipos de personalidade financeira: poupador, gastador, espiritual e negador. Eu ensino elas mais a fundo para os meus mentorados. Eu precisaria de mais umas 4 aulas aqui para falar para vocês. E eu te falo, a gente não tem tempo aqui. Mas eu te adianto que quando você conhece a personalidade do outro, você sabe qual é o ponto fraco e o ponto forte dessa personalidade. Você sabe qual o antídoto dela. E você sabe como lidar com isso, né? Isso resolve muitos problemas no relacionamento. Tá joia? Então, lembrando que na quinta-feira começa a segunda fase da maratona aqui, intensivão de finanças bíblicas. Lembre-se, vai ser mão na massa. Vamos começar. Eu estou aqui na primeira fase te ajudando a transformar a preparação para a segunda fase, mão na massa. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, cristãorico.com/evento e faça sua inscrição gratuita. Porque na segunda fase é para você que tem interesse em saber como definir para onde vai seu dinheiro com base na Bíblia. E com isso, ter suas finanças controladas, fazer sobrar dinheiro e investir. Isso mesmo. Já é o maior evento online de finanças para cristãos no Brasil. Nós já temos quase 100 mil inscritos para essa segunda fase, mão na massa. Tá bom? Se você está aqui no YouTube, não esquece de dar o curtir nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações aqui no sininho. A frase da aula, estamos chegando ao fim. Sabe qual é? Querem saber qual é a frase da aula? O que Deus uniu, que o dinheiro não separe. Isso mesmo. Frase especial da aula hoje. O que Deus uniu, que o dinheiro não separe. Repete as 4 personalidades, tá? Eu repito para você. Tem gente que fala que eu repito demais, aí agora, quando eu falo, sou rápida, pede para repetir. Em amor, eu repito para você. Poupador, gastador, espiritual e negador. Tá certo? Então, eu digo para você o seguinte, antes de eu falar a palavra-chave para quem está dentro dos grupos de WhatsApp, no final do curso intensivão, vai ser liberado o certificado gratuito, mas tem que ficar até o final do curso, são 28 aulas,
100% online, 100% gratuito. Dentro do grupo do WhatsApp, você tem que ter as palavras-chave das aulas, tá? E eu quero te avisar que amanhã, ao 12h07, teremos aula incrível de como ter tempo para ter as finanças controladas. Se você acha que não tem tempo, precisa estar lá, tá bom? E amanhã à noite, às 21h47, aula tão esperada, 12 princípios bíblicos sobre finanças. Você que trouxe seu cônjuge para essa aula, chame ele para a aula de amanhã também. Vai ter um teste, checklist, aula aqui com teste, para você descobrir se você obedece a Deus nas suas finanças ou não. Essa aula eu considero a melhor dentro dessa primeira fase. Se eu fosse você, eu não perderia, voltaria, ainda convidaria mais todo mundo que você conhece, chama o pessoal da igreja, convida seu marido, sua esposa, tá bom? E a palavra-chave de hoje é união, isso mesmo. Palavra-chave de hoje é união, tá bom? Pessoal, palavra-chave, escrever aqui, palavra-chave é união. Isso, já está escrito aqui, a equipe já escreveu. Pessoal, espero que realmente vocês tenham gostado da aula de hoje, que era a mentoria. Se bastante gente pedir, no final desse curso, abriremos poucas vagas para a mentoria. Mas o importante é você focar e fazer esse curso gratuito, 100% online até o fim. Super comprometidos, tenho certeza que vocês vão depois no Instagram compartilhar a frase e marcar @Cristão Rico, voltar para a aula de amanhã ao 12h07 e às 21h47. Estamos aí, te vejo amanhã, te espero amanhã para mais uma aula. Beijo grande, fique com Deus e tchau, tchau! Aprendi a investir, coisas que eu não sabia nem para onde ia. Investir não era comigo. Eu achei que investir não era para mim. Eu achava que investir era para pessoas que sabiam muito. Já estou conseguindo investir, já abri a minha conta na corretora. Então estou muito feliz. E pela primeira vez também consegui investir, coisa que achava que era só para rico, mas a gente também pode. Hoje eu tenho uma carteira com 4 investimentos. Então eu já consegui fazer um investimento na minha carteira, que para mim foi uma das maiores transformações, porque eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer isso, nem chegar nisso, nunca na minha vida eu pensava. Para mim foi uma transformação muito grande. Consegui pela primeira vez um investimento. Fiz um investimento pequeno, mas eu fiz um investimento que também eu achava que era só para quem tinha dinheiro rico. Mas consegui fazer esse investimento, estou feliz, estou satisfeita. Através desse curso eu aprendi que eu poderia investir, fazer investimentos com meu dinheiro e não deixar ele na poupança. Retirei os valores que eu tinha na poupança e fiz uma carteira de investimentos, aonde foi muito gratificante para mim, porque eu comecei a ver mudança com esses valores que eu tinha, através dessa carteira de investimentos, que eu aprendi no curso como investir. E algo que eu achava impossível, que era só para ricos, milionários, que é fazer investimentos, eu aprendi a investir, já estou me tornando um investidor. A partir de hoje eu começo a ser uma investidora, eu começo a investir e eu tenho certeza que Deus trará grande resultado. Mas em 60 dias, saindo do cheque especial, recebi dinheiro do banco, fiz renda extra, estou com saldo positivo e comecei a investir. Aprendi com a doutora Tayla a investir, né? E agora eu estou investindo. Aprendi também com eles a abrir conta nas corretoras para investir. Já estou investindo também, graças a Deus. Eu consegui me tornar uma investidora e até consegui uma conta para investir no Banco dos Estados Unidos. Então, assim, foi muitas bênçãos assim alcançadas. Era meu sonho começar a investir e então eu comprei as minhas primeiras ações. Eu perdi totalmente o medo do mundo digital. Então, eu já tenho conta em banco digital,
em corretora, já tenho meu primeiro título no Tesouro Direto para o quê? Formar minha reserva de emergência, de segurança. E agora, o que era impossível está acontecendo, eu estou aprendendo a investir. Isso é algo maravilhoso. A gente aprendeu a investir, né? A gente achava que investimento era só para quem tinha dinheiro já e de fato não é. E consigo também fazer investimentos, coisas que eu não sabia nem como era que se procedia. O Chão Rico me deu a possibilidade de ser investidora. Chão Rico, obrigada. Nós já começamos a investir. Eu sou grata ao Cristão Rico. Consegui fazer uma aplicação, coisa que há muitos anos eu não sabia nem como começar. Estou investindo, coisa que eu não fazia, achei que isso não era pra gente. Conseguimos também já fazer o primeiro investimento. E fazer sobrar dinheiro, já comecei a investir, coisa que eu nunca fiz na minha vida, eu comecei a fazer agora, investindo. Hoje eu já tenho uma carteira digital, sou investidora, né? Nem acredito. Já investi. E também já consegui iniciar minha carteira de investimento. Dentro desses 60 dias, eu quitei todas as minhas dívidas vencidas. Eu me tornei de um devedor, passei a ser um investidor, que hoje eu já investi. Hoje, com 60 dias, eu digo que foi um divisor de águas na minha vida, porque eu, de endividada, passei a ser investidora. Estou muito feliz, porque estou às vésperas de fazer os meus primeiros investimentos. Estou muito feliz porque eu já escolhi 2. Começar, estudei, falei, eu quero esses 2. E eu vou deixar de ser devedora do passado para ser uma investidora. Gente, isso é um milagre, né? Coisa que eu nem sequer poderia imaginar em menos de 2 meses aconteceu. Estou investindo, coisa que nunca imaginei na vida. Estou feliz. Graças a Deus saí de endividada para uma pessoa que agora já está, né? Já separei um valor, já vou fazer o meu primeiro investimento essa semana. Então eu estou muito feliz. E já fiz o meu primeiro investimento. Antes eu pensava que investimento não era para mim. Nunca pensei em investir. Eu pensava que investimento era para grandes empresários, né, com muito dinheiro. E, no entanto, não. Eu descobri que eu também posso investir. Que o Senhor, Ele quer nos ver felizes e prosperando. Deus nos criou para isso. Ele não quer ver os seus filhos, né, na miséria.